Olá! Todo mundo acha que sabe por que a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro, não é mesmo? Mas e se essa resposta, aquela que todo mundo conhece, estiver errada? Ou, vai lá, pelo menos incompleta? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história fascinante e, olha, surpreendente por trás dessa data. A pergunta em si é bem direta, mas a resposta. Ah, a resposta é tudo menos simples. Porque de todos os 365 dias do ano, a celebração do nascimento de Cristo foi parar justo no dia 25 de dezembro. Porque se a gente for parar para pensar, a Bíblia não fala nada sobre a data exata. Se a gente sair perguntando por aí, a resposta mais comum, aquela que todo mundo já ouviu, é essa aí. A de que a igreja, muito espertamente, escolheu essa data para, digamos, cobrir uma festa pagã romana que era super popular, uma festa ligada ao sol. Essa é a teoria que todo mundo conhece. Só que, apesar de ser super popular, essa teoria não conta a história inteira. A verdade mesmo que a gente encontra lá nas fontes mais antigas é uma trama bem mais complexa. É uma mistura, sabe, de teologia, astronomia e até política, tudo se entrelaçando de um jeito que ninguém espera. Então, vamos começar por partes. Primeiro, vamos dar uma olhada na teoria mais famosa, aquela que os historiadores chamam de um nome chique, hipótese da história das religiões. A ideia central é bem simples. O Natal teria sido uma resposta direta a um culto pagão que era muito, mas muito poderoso. E o protagonista dessa teoria toda? É o tal do Sol Invictus, ou, em bom português, o Sol Invencível. A história é a seguinte: lá em 274 depois de Cristo, o imperador Aureliano queria unificar o império. E qual foi a ideia dele? Ele pegou esse culto ao Sol, deu uma super turbinada, dedicou um templo gigante e criou um festival para celebrar o nascimento do Sol. E vamos combinar, o simbolismo disso era muito forte. Pensa bem. 25 de dezembro era o solstício de inverno no calendário romano. Era o dia em que a luz do sol finalmente começava a ganhar a batalha contra a escuridão da noite. Para a igreja, isso foi como uma luva. Era a chance perfeita de pegar essa imagem poderosa e associar com Cristo, que o profeta Malaquias já chamava de Sol da Justiça. A luz vencendo as trevas. Faz todo sentido, né? Mas existe outra teoria, uma que não é tão famosa, mas que talvez seja até mais antiga. E ela vira tudo de cabeça para baixo. Ela sugere que a data não foi escolhida para competir com ninguém, não. Foi por razões puramente teológicas, uma coisa interna do cristianismo. Vamos entender como essa história se desenrola. E se os primeiros cristãos não estivessem nem aí para os festivais pagãos lá fora? E se eles estivessem olhando para dentro, para suas próprias crenças, seus próprios textos? A tal hipótese do cálculo propõe exatamente isso, que a data do Natal foi, literalmente, o resultado de uma conta matemática. Isso mesmo, uma conta. O ponto central para entender esse cálculo é uma ideia chamada Era de Integração. Era uma crença judaica antiga que dizia o seguinte: os grandes profetas tinham uma vida tão perfeita, tão redondinha, que eles morriam exatamente no mesmo dia do ano em que foram concebidos. Uma vida completa, sabe? Do começo ao fim, fechando um ciclo perfeito. A lógica por trás do cálculo é genial. Olha só. Primeiro, os cristãos lá no Ocidente definiram que a morte de Cristo, a paixão, aconteceu em 25 de março. Segundo, eles pegaram aquela ideia da era de integração e pensaram, ok, se ele morreu em 25 de março, ele também foi concebido em 25 de março. Agora é só fazer a conta. 25 de março, mais 9 meses de gestação, e pronto, chegamos em 25 de dezembro. E o mais legal é que no Oriente eles fizeram um cálculo parecido, só que usando outra data para a paixão, 6 de abril, o que levou a celebração para 6 de janeiro. Então é aqui que o debate pega fogo. De um lado, a gente tem a teoria da substituição, da apropriação cultural, a igreja reagindo a uma festa pagã. Do outro, a gente tem a teoria do cálculo, uma coisa totalmente interna, teológica. São duas origens completamente diferentes que levam exatamente para o mesmo dia. Certo, temos duas teorias competindo. Então, o que os documentos mais antigos que a gente tem dizem sobre isso? Felizmente, existe uma peça-chave, uma evidência fundamental que joga uma luz em cima dessa história toda. Esse documento é o Cronógrafo de 354, também conhecido como calendário filocaliano. Pensa nele como um tipo de almanaque super chique da época, feito em Roma, que listava tudo, feriados, datas importantes, eventos. E é o que ele mostra lá no mês de dezembro que está no centro do nosso mistério. Olha só, na parte dedicada aos mártires cristãos,
A primeira anotação do calendário diz: 25 de dezembro, Cristo nasceu em Belém da Judeia. Ponto. Isso deixa bem claro que lá em Roma, por volta do ano 336, os cristãos já comemoravam o nascimento de Jesus nessa data. Essa é a nossa primeira prova histórica, sólida. Mas, e aqui vem o pulo do gato. Na mesma página, só que na lista de feriados civis, o que a gente encontra? A celebração do aniversário do Invencível, com direito a 30 corridas de biga. Ou seja, o documento prova que as duas festas existiam ao mesmo tempo, na mesma cidade e no mesmo dia. A grande questão é, qual delas veio primeiro? Por muito, muito tempo, a teoria de que o Natal substituiu a festa pagã foi a grande campeã. Era a história que todo mundo contava. Mas, mais recentemente, alguns pesquisadores, como o historiador Steven Hymas, começaram a questionar essa narrativa. Eles olharam para as mesmas evidências, mas com outros olhos. E a pergunta que eles fizeram, que meio que vira o jogo, é a seguinte: essa festa do Sol Invencível era mesmo tão grande assim? Era um festival tão gigante e antigo que a igreja precisava desesperadamente combater? A resposta, olhe, pode surpreender. O que o Hymas e outros pesquisadores argumentam é que, na verdade, existe pouquíssima prova de que essa festa do Sol Invencível era popular antes do final do século III. E aí vem a grande reviravolta. As evidências sugerem que o imperador Aureliano, lá em 274, pode ter criado a festa pagã dele justamente para competir com o Natal, que já estava crescendo e ganhando força. Ou seja, a dinâmica pode ter sido exatamente o contrário do que a gente sempre imaginou. Então, se não foi uma simples substituição, e talvez também não tenha sido só um cálculo isolado, qual é a resposta? Bem, a visão mais moderna hoje sugere que a verdade não é uma questão de ou isso ou aquilo, mas sim uma convergência, uma mistura de vários fatores. É muito provável que a origem seja uma grande mistura. Pensa assim, a teoria do cálculo deu a base, a justificativa teológica interna para o dia 25 de dezembro. Aí veio o simbolismo super forte do solstício e a imagem de Cristo como Sol da Justiça, que tornaram a data atraente e fácil de explicar. E claro, a vontade de ter uma alternativa cristã para as outras festas pagãs da época com certeza ajudou a fixar a data de vez na cultura popular. Então, o ponto principal é este. O 25 de dezembro não foi um acidente. Não foi uma cópia barata. Foi uma escolha pensada, deliberada. Ela nasceu de um cálculo teológico, foi reforçada por um simbolismo muito poderoso e foi posicionada de forma estratégica no calendário romano. Foi uma criação complexa, com várias camadas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Afinal, a escolha do 25 de dezembro foi uma apropriação cultural, com a igreja pegando um símbolo pagão para si, ou foi, na sua essência, uma afirmação de fé, uma data calculada a partir do coração da sua própria teologia? A verdade, talvez a resposta mais brilhante seja que foi as duas coisas ao mesmo tempo.